Bueno people, tudo bem? Hoje a gente vai gravar um vídeo aí sobre dois reinos africanos do período da história antiga. A gente já tem um vídeo aqui no canal sobre reinos africanos no período da Idade Média, então hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre o reino de Kush e o reino de Ashum, da história antiga da África. Vamos começar então com o reino de Kush. Você pode escrever K-U-S-H ou C-U-X-E, Kush. Então o reino de Kush, ele fica aí no nordeste da África, assim como o reino de Ashum, mas o reino de Kush é um reino que fica ao sul do Egito e no que seria hoje o norte do Sudão. Eu sempre brinco que se você quiser assistir e ver pirâmides e não quer pagar tão caro quanto ir para Cairo, você pode ir sim para o Sudão, e no Sudão a gente tem pirâmides também, e tem Rio Nilo também. Inicialmente, por volta aí de 2000 a.C., a gente vai ter a formação do reino de Kush. Antes, a gente tem povos sedentários que vão acabar se fixando nessa região. Essa região também banhada aí pelo rio Nilo. Por volta aí de 1530, ocorre uma conquista do reino de Kush pelo Egito Antigo. Previamente a isso, você tem que entender que existe um contato comercial com os Kushitas, como são chamados, e o Egito Antigo. Esse contato comercial é um contato bem interessante e que dura muito tempo. Porém, aí no século XVI a.C., o Egito Antigo acaba dominando o reino de Kush e vai fazer imensas modificações nesse reino de Kush. A gente vai começar a ter um reino de Kush mais egípcio. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ter inicialmente uma resistência a esse domínio do Egito. Porém, aos poucos, os Kushitas vão se acostumando ao domínio egípcio e o reino de Kush vai começar a construir pirâmides para os seus faraós e pessoas com grana. O reino de Kush vai começar a acreditar em deuses egípcios. O reino de Kush vai começar a fazer mumificação. Então esse reino de Kush vai se tornar aí, tanto na estrutura, na burocracia administrativa, bastante egípcio. Menos de 1000 anos depois desse domínio egípcio, o Egito começa a enfrentar alguns problemas e enfraquecer-se, e o reino de Kush acaba dominando o egípcio e construindo a 25ª dinastia faraônica do Egito Antigo, conhecida aí pelos faraós negros. Então a gente vai ter mais ou menos 100 anos de domínio Kushita no Egito Antigo. O que você precisa saber sobre o reino de Kush, que é uma sociedade militarizada, conhecida aí principalmente pelos seus arqueiros, que a gente vai ter ferro no reino de Kush. O ferro era muito procurado naquela época, inclusive pelos egípcios. A gente vai ter ouro no reino de Kush, a gente vai ter pedras preciosas, a gente vai ter rubi no reino de Kush. Então o reino de Kush, ele vai atingir seu auge, digamos assim, quando ele acaba dominando o Egito. Porém o reino de Kush vai declinar quando o reino de Ashum, nosso próximo reino, vai acabar exercendo domínio aí nessa região Kushita. A gente vai ter aí no século IV depois de Cristo, tá? Ou seja, 4 depois de Cristo, no fim da Idade Antiga, a gente vai ter uma guerra, um conflito entre os Ashumitas, assim chamados as pessoas do reino de Ashum, e os Kushitas do reino de Kush. E quem vai vencer são os Ashumitas, que vão dominar esta região do reino de Kush. Os Ashumitas, eles eram conhecidos por dominar as rotas comerciais no Mar Vermelho. Inclusive, descobertas arqueológicas recentes acreditam que os Ashumitas chegaram a cunhar as suas próprias moedas. Eles tinham um comércio muito intenso aí com a galerinha da Ásia, com a galerinha até mesmo da Europa. Então esses Ashumitas, eles eram a porta de entrada, digamos assim, de produtos nessa África. Então os Ashumitas, eles cunhavam as suas próprias moedas de diversos metais, e depois que eles entraram em contato com outras culturas, principalmente a cultura
cristã do Bizâncio, né, do Império Bizantino, os Hashomitas eles assumiram a religião cristã. Como é que esse império, esse reino vai acabar declinando? A gente não sabe ao certo, porque eles desenvolveram até um alfabeto com 23 caracteres, mas eles não utilizavam muito a escrita. Achados arqueológicos indicam que houve uma perda do domínio das rotas comerciais aí do Mar Vermelho, enfraquecendo o comércio. Esse reino Hashemita se tornou aí muito frágil e acabou sofrendo aí perdas para os árabes muçulmanos, que nessa época a gente já sabe estavam em ascensão, e esses Hashomitas acabaram perdendo o domínio da região. Então tá, galera, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, bora estudar. Tchau, tchau!